Vamos falar agora da seção 9 das averbações em geral e específica. Vamos falar então do reconhecimento, investigação e negatória de paternidade, anulação e nulidade de casamento, restabelecimento de sociedade conjugal, alteração de patronímica, que é sobrenome, perda e retomada da nacionalidade brasileira, suspensão e perda do poder familiar, guarda, nomeação de tutor, adoção de maior, que é caso de averbação, adoção unilateral de criança ou adolescente, é caso de averbação, se for integral, bilateral, é o caso de cancelamento e novo registro, lembra? Conforme falei no vídeo antecedente. Alteração de nome, cessação de interdição ou de ausência, substituição de curador de interdito ou ausente, alteração do limite da curatela, abertura de sucessão provisória, abertura de sucessão definitiva, separação e divórcio. A averbação será feita pelo oficial de registro civil das pessoas naturais, em que constar o assento, à vista de carta de sentença, ordem judicial instrumentada por mandado ou ofício, ou ainda de petição acompanhada de certidão, documento legal e autêntico, admitido em todos os casos documento em meio físico ou digital. Será dispensada a audiência do Ministério Público e intervenção do juiz corregedor permanente nos casos de reconhecimento de filho, observadas, entretanto, as exceções dos provimentos 1683 do CNJ e alteração de patronímico. A averbação será feita à margem direita, então tem um assento, será feito no lado direito. E quando não houver espaço no livro corrente, com todas as remissões recíprocas que facilitem a busca, faculta-se a utilização do livro de transporte, também já falei isso anteriormente, de anotações e averbações. A averbação será feita mediante indicação minuciosa da sentença ou do ato que a determinar. Nenhuma averbação de retificação judicial será feita se do mandado ou carta de sentença não constar referência ao trânsito em julgado, só ingressa no livro que tem trânsito em julgado. A coisa imutável, coisa julgada imutável. Das comunicações que são feitas, podem os oficiais de registro das pessoas naturais exigir o reconhecimento de firma. Considera-se reconhecida a firma do juiz se o escrivão do ofício de justiça expediu o documento certificando sua autenticidade. O envio e a recepção de carta de sentença, mandado em ofício do juiz do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, integrados à CRC, deverão ser realizados obrigatoriamente através do módulo CRC Jude, também já falei isso aqui, sejam referentes a processos físicos ou digitais, vedado o envio em suporte físico ou e-mail para o endereço eletrônico da serventia extrajudicial. Fica dispensada a materialização, quer dizer, a impressão, de carta de sentença, assim como de ordem judicial instrumentalizada por mandado ou ofício, para o cumprimento do ato pelas serventias extrajudiciais, que adotarem classificadores eletrônicos, caso em que deverá ser certificado o cumprimento do ato no documento eletrônico e arquivado em classificador digital. A recepção de carta de sentença, mandado e ofício pelo juízo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, integrados à CRC em suporte físico, através de serviço de postagem, serão devolvidos ao juízo de origem com a informação de que o respectivo tribunal integra a central de CRC e o tráfego de mandados, ordens e ofícios devem ser instrumentalizadas pelo módulo CRC Jude, visando a operacionalização dos serviços com a dispensa desjuntada e atos posteriores pelos servidores do Judiciário, bem como economia de tempo e verba de postagem pelo Poder Judiciário, com medida então de eficiência e economicidade. Deverá tramitar pela CRC Jude na forma eletrônica. No registro de nascimento será feita a averbação da sentença de nulidade ou anulação do casamento, declarando-se a data em que o juiz a proferiu, a sua conclusão, os nomes das partes e o trânsito em julgado. Então, repetindo, na certidão de casamento vai ser feita a averbação da sentença de nulidade ou anulação do próprio casamento. Veja, as averbações ocorrem no próprio livro, no próprio cartório. Não pode ocorrer uma averbação em um outro cartório em que consta o registro da pessoa. Portanto, no registro de casamento será feita a averbação da sentença de nulidade ou anulação do casamento. As sentenças de nulidade ou anulação do casamento não serão averbadas enquanto sujeitas a recurso. É necessário o trânsito em julgado, qualquer que seja o seu efeito. O oficial comunicará, dentro de 48 horas, o lançamento da averbação ao juiz que houver subscrito a carta de sentença ou mandado mediante ofício, sob registro postal ou prova do recebimento por meio eletrônico. Será também averbado, com as mesmas indicações, o ato de restabelecimento da sociedade conjugal. Será feita também a averbação de restabelecimento da sociedade conjugal somente pode ser efetivada depois da averbação da separação no registro civil, podendo ser simultâneas. No livro de nascimento serão averbados as decisões negatórias de filiação, reconhecimento judicial voluntário de filho, a perda e retomada da nacionalidade brasileira, comunicada pelo Ministério da Justiça. Então, o Ministério da Justiça, não é relação exterior nem outro. O Ministério da Justiça comunica a perda ou naturalidade brasileira. A perda, a suspensão e destituição do poder familiar, qualquer alteração de nome,
qualquer termo de guarda ou de responsabilidade, nomeação de tutor, sentença concessiva de adoção do maior, sentença de adoção unilateral de criança e adolescente, as alterações e inclusões de patronímico familiar. Com relação às alterações necessárias de patronímico familiar por subsequente matrimônio dos pais, serão processadas a requerimento do interessado, independentemente de procedimento de retificação, e serão averbadas nos assentos de nascimento e casamento dos filhos. As alterações do patronímico familiar em decorrência de separação ou divórcio dos pais também serão processadas a requerimento do interessado, mediante a apresentação de documento comprobatório legal e autêntico, e serão averbadas nos assentos de nascimento e casamento dos filhos, independentemente de um procedimento de retificação. Então, nesse caso, da separação e divórcio dos pais, o requerimento do interessado não precisa de um procedimento de retificação para alteração do patronímico familiar. Uma vez procedida a alteração do patronímico familiar, a certidão de nascimento e de casamento dos filhos serão emitidas com o nome atual dos pais, sem fazer menção sobre a alteração ou seu motivo, devendo fazer referência no campo Observações ao parágrafo único do artigo 21 da Lei 6.573. O procedimento administrativo previsto nesse item não depende de autorização judicial. Também pode ser requerido ao registro civil das pessoas naturais competentes a averbação de acréscimo de patronímico do genitor ao nome do filho menor de idade, quando houver alteração do nome do genitor em decorrência de separação, divórcio ou viuvez, ou o filho tiver sido registrado apenas com patronímico de outro genitor. Somente será averbado o acréscimo de patronímico ao nome do filho menor de idade quando o nome do genitor for alterado no registro civil de nascimento, nos termos do item 128. A certidão de nascimento será emitida com o acréscimo do patronímico do genitor ao nome do filho menor, no respectivo campo, sem fazer menção sobre a alteração ou seu motivo, devendo fazer referência no campo Observações do parágrafo único do artigo 21 da Lei 6.573. Então, vai ser emitida a certidão de nascimento com o acréscimo do patronímico, sem fazer essa menção de que existem elementos de averbação à margem do termo no campo Observações. Você lembra? Existe a alteração do conteúdo, eu não cobro por isso, e no campo Observações eu não vou mencionar nada, justamente para não dar essa publicidade indireta. Quando a publicidade for permitida, que não é o caso do patronímico, eu tenho que colocar, existem elementos de averbação à margem do termo. Ou seja, existe a certidão, mas ela contém alterações a posteriori da data do assento registrado. Se o filho for maior de 16 anos, o acréscimo do patronímico exigirá o seu consentimento. O procedimento administrativo previsto nesse item não depende de autorização judicial. A alteração de patronímico, portanto, não depende de autorização judicial. Se o filho for maior de 16, tem que concordar. Já pode testar, já pode abrir cartão de firma, nada mais justo do que ter que concordar com a alteração do seu sobrenome. Nos casos de averbação de reconhecimento de filho, serão observadas as diretrizes previstas no provimento 16 do CNJ. Vale ressaltar que o filho tem que assinar, porém, ele, ainda estando em poder familiar, o pai também responsável. Submete-se à égide do provimento 16 do Conselho Nacional de Justiça o reconhecimento espontâneo de filho, realizado junto à Defensoria Pública e Ministério Público do Estado, e aqueles em que a assinatura tenha sido abonada pelo diretor do presídio ou autoridade policial quando se tratar de pai preso. Já falei na parte do notas também dessa possibilidade de reconhecimento de firma por abono dentro do presídio. Nessa hipótese aqui, pode ser reconhecido espontaneamente o filho, junto à Defensoria, ao Ministério Público ou pelo diretor do presídio ou autoridade policial quando se tratar de pai preso. Se o reconhecimento se realizar no registro civil das pessoas naturais diverso daquele em que lavrado o assento de nascimento, o oficial preparará a documentação e entregará a parte para o encaminhamento necessário. O registro e certidões necessários à inclusão a qualquer tempo do nome do pai no assento de nascimento serão isentos de custos e emolumentos, gozando de absoluta prioridade. São gratuitas a qualquer tempo. Olha só que importante esse item. A qualquer momento é gratuita a averbação requerida no reconhecimento de paternidade biológico no assento de nascimento e certidão correspondente. Então, nas normas não diz essa menção, mas embaixo fala que cobra no caso socioafetivo. Então, no biológico, a qualquer tempo é gratuito a averbação do reconhecimento de paternidade, justamente para incentivar a regularização e não essa ocultação dessa paternidade. Depois de averbado o reconhecimento de filho no assento de nascimento, a averbação correspondente no registro de casamento da pessoa reconhecida ou no registro de nascimento de seus filhos será feita por este mesmo procedimento, independentemente de manifestação do MP ou de decisão judicial. A ideia é facilitar e ir adequando esses assentos com remissões recíprocas sem necessidade de intervenção do MP ou de decisão judicial.
Nos casos de procedimento de reconhecimento de filho socioafetivo, serão observadas as diretrizes do provimento 63 do CNJ. A gratuidade da averbação do reconhecimento de paternidade, previsto no artigo 108, parágrafo 6º do ECA, Lei 8.069 de 90, não se estende ao reconhecimento de filho socioafetivo. Não poderão reconhecer a paternidade ou maternidade socioafetiva os irmãos entre si, nem os ascendentes. É pago, então, como procedimento de reconhecimento de filho, que tem tabela própria, campo próprio de cobrança de emolumentos. É vedado o reconhecimento de filho socioafetivo por procuração. Os procedimentos de alteração de de prenome, sexo ou ambos por pessoa transgênero não realizados diretamente no Registro Civil das Pessoas Naturais observarão as diretrizes previstas no provimento 73 do CNJ. A averbação da sentença de tutela de nomeação de tutor será feita no Registro Civil das Pessoas Naturais que registrou o nascimento do tutelado, fazendo constar a data da averbação, data da sentença, vara e nome do juiz, nome do tutor nomeado e qualificado, se conhecida, anotação sobre eventual existência de hipoteca legal. Olha que interessante, no caso de hipoteca legal, no caso de nomeação de tutor. A averbação da sentença de investigação de paternidade, negatória também de paternidade, que instituírem nova relação de filiação, será feita no Registro Civil das Pessoas Naturais que registrou o nascimento do menor, com as mesmas cautelas e efeitos do registro inicial, fazendo constar data da averbação, data da sentença, nome e vara do juiz que proferiu, nome do novo genitor, sua qualificação se conhecida, nome dos avós paternos se conhecidos, sobrenome que passará a possuir. Agora, a averbação de sentença de perda ou suspensão do poder familiar, que vai ser feita também no registro civil, que registrou o nascimento do menor, devendo constar o quê? Data da averbação, data da sentença, nome e vara do juiz que a proferiu, nome da pessoa que passa a deter o poder familiar e sua qualificação, se for conhecida. Em seguida, a averbação da sentença de guarda e responsabilidade de menores, com suspensão do poder familiar, que será feita no Registro Civil das Pessoas Naturais, que registrou o nascimento do menor, fazendo constar o quê? Data da averbação, data da sentença, vara e nome do juiz que proferiu, nome da pessoa que passa a deter a guarda e sua qualificação, se conhecida, e limite de extensão da guarda, se mencionado. Em seguida, a averbação da sentença concessiva de adoção de maior, que é ato de averbação, lembra? Será feita no Registro Civil das Pessoas Naturais, onde forem lavrados seus registros de nascimento e casamento, fazendo constar, mesmo roteiro, data da averbação, data da sentença, vara e nome do juiz que a proferiu, nome dos pais adotivos e os nomes dos seus ascendentes, sobrenome que passa a possuir. No livro de emancipação, interdição e ausência, será feita a averbação das sentenças que puderem termo, quer dizer, fim à interdição, que determinarem substituição de curador, troca, de interdito ou ausente, das alterações de limite da curatela, cessação ou mudança de interdição, bem como da cessação da ausência. Será averbada também no assento de ausente a sentença de abertura da sessão provisória, após trânsito e julgado, olha que importante, com referência especial ao testamento do ausente, se houver, e indicação dos herdeiros habilitados, bem como a sentença que determinar a abertura da sessão definitiva. Então, mesmo que seja uma sentença de abertura da sessão provisória, tem que ter o trânsito julgado. Muito importante isso aqui para o concurso. As sentenças de separação judicial e de divórcio, após seu trânsito julgado, serão averbadas à margem do casamento. O traslado da escritura de separação e divórcio consensual será apresentado ao Registro Civil das Pessoas Naturais do respectivo assento de casamento para a averbação necessária, independentemente de manifestação judicial ou do Ministério Público. A averbação direta do assento de casamento da sentença estrangeira de divórcio simples ou puro, bem como da decisão extrajudicial de divórcio, que pela lei brasileira tem natureza jurisdicional, deverá ser realizada perante o oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais a partir de 18 de março de 2016. A averbação direta desse item independe de prévia homologação de sentença estrangeira pelo Superior Tribunal de Justiça ou prévia manifestação por qualquer autoridade judicial brasileira. A averbação direta dispensa assistência de advogado ou defensor público. A averbação da sentença estrangeira de divórcio consensual, que além da dissolução do matrimônio envolva disposição sobre guarda de filhos, alimento ou partilha de bens, aqui denominado divórcio consensual qualificado, dependerá, sim, de prévia homologação do Superior Tribunal de Justiça. Então, ela pode ser pura ou qualificada. Qualificada depende de advogado e de homologação do STJ. O divórcio consensual simples ou puro, não. Nem de advogado e nem de homologação do STJ. A sentença estrangeira de divórcio que não dispõe sobre alimentos entre cônjuges ou partilha de bens, embora regulamente guarde alimentos devidos aos filhos apenas enquanto menores, poderá ser averbada diretamente no registro de casamento,
independentemente de prévia homologação, se no momento de sua apresentação em cartório todos os filhos já forem capazes. Da averbação direta, o interessado deverá apresentar no registro civil das pessoas naturais, junto ao assento do seu casamento, cópia integral da sentença estrangeira, bem como comprovação de seu trânsito em julgado, acompanhada de tradução oficial, juramentada e chancela consular. É dispensada a certidão de trânsito em julgado da sentença declaratória de separação e divórcio consensual, quando houver homologação, ainda que por decisão subsequente da desistência do prazo de recurso. Havendo interesse em retomar o nome de solteiro, o interessado na averbação direta deverá demonstrar a existência de disposição expressa na sentença estrangeira, exceto quando a legislação estrangeira permitir a retomada, ou quando o interessado comprovar por documento do registro civil estrangeiro a alteração do seu nome. Por ocasião do óbito do cônjuge, poderá o superte requerer em procedimento administrativo próprio perante o registro das pessoas naturais competentes, por meio da CRC, a alteração do seu assento de casamento para eventual retorno ao seu nome de solteiro, bastando a apresentação da certidão de casamento atualizada e da certidão de óbito do cônjuge falecido. Então, o direito potestativo do viúvo ou da viúva voltar para o nome de solteiro com a morte do marido. Antes só conseguiria alterar por ordem judicial. Hoje é possível via procedimento administrativo em cartório. Serão arquivados no registro das pessoas naturais, em meio físico ou mídia digital segura, os documentos apresentados para a averbação da sentença estrangeira de divórcio, com referência ao arquivamento à margem do respectivo assento. Na averbação far-se-á a indicação do nome do juiz signatário do mandado, da vara em que foi proferida a sentença e da data desta, sua condição, o fato do seu trânsito julgado e o número do processo, nome que a mulher ou o marido passam a adotar, bem como notícia sobre ocorrência de decisão ou homologação de partilha de bens. Na averbação decorrente de escritura lavrada nos termos da Lei 11.441/2017 ou da Resolução 35/2007 do CNJ, far-se-á igualmente indicação do nome que a mulher ou marido passarão a adotar, além da identificação do tabelião de notas, livro, página e data em que é aperfeiçoado o ato. O mandado será entregue à parte para o encaminhamento necessário. Muito importante essa parte de leitura das normas referente, então, à averbação. E no próximo bloco, seção 10, anotação.